Se fala muito de CMV por aí, mas tem duas definições que você tem que colocar na sua cabeça: o CMV global e o CMV unitário. Eu vou explicar cada uma delas. Vamos começar pelo CMV global. Então, como é que a gente computa o CMV global? Essa planilha que eu estou mostrando aqui para você na minha tela, ela é uma planilha que esses códigos, esses grupos de produtos, essas famílias de produtos, vêm desde a aula inicial, tá, de administração do nosso curso, quando a gente falava de estoque e de compras. Tá? Então, você já deve estar familiarizado com essas colunas aqui, que são os nossos itens de estoque. Então, quando a gente computa o CMV global do nosso estabelecimento, tá, que é aquilo que vai estar lá na DRE, que a gente acabou de mostrar para você, é o seguinte: como é que a gente calcula? Estoque inicial, esta coluna aqui, mais as compras, menos o estoque final, vai dar o resultado, o CMV. Essa é a formulazinha básica do CMV. Estoque inicial, mais compras, menos estoque final, vai dar o CMV. Como você calcula isso para cada um dos itens que a gente tem aqui no nosso estoque? Tá? E no final, na última linha, você vai ter o total do CMV do mês. É isso que você vai jogar na sua planilha final de demonstrativo de resultado do exercício do seu negócio. Tá claro, então, sobre o CMV global? Só que eu queria continuar ainda nas definições, porque o CMV global ele pode ser computado por diferença de estoque ou ele pode ser computado simplesmente pelas compras que você faz no seu estabelecimento. Vou te explicar, tá? A diferença dessas duas maneiras. A compra é uma maneira mais... Quando você usa pela compra, você pega todas as compras que você fez naquele mês, soma todas as compras dos insumos e joga lá no DRE. Em vez de jogar aquela diferença de estoque, você joga o total de compras que você fez. É uma maneira mais preguiçosa, mas é uma maneira que muita gente faz. Por quê? Porque não tem estrutura para contar o estoque todos os meses, não conhece sobre contagem de estoque, não quer fazer isso, não tem pessoas para fazer isso, enfim, por várias razões. Eu sempre recomendo fortemente que sim, a gente faça o controle do DRE, a computação do CMV, a computação, né, do valor do CMV pela diferença de estoque. Mas tem muitas operações por aí que fazem pela compra, tá? Então aqui, por exemplo, esse indicador aqui, esses 38.307 que a gente tem aqui de CMV, de custo da mercadoria vendida, ele pode ter vindo, tá, da diferença de estoque, que a gente chama aqui de inventário, é a mesma coisa, tá? Ou das compras total que você fez durante um mês, tá? Ou uma ou outra, este é o CMV global do seu estabelecimento, tá? O que acontece? Por que é o ideal é você fazer pela diferença de inventário, pela diferença de estoque? Porque, por exemplo, se você chegar no final do mês, o mês determinado lá, e você resolve fazer uma compra grande nos últimos dias do mês, o que vai acontecer? Por aquela conta que a gente acabou de ver, estoque inicial, mais compra, menos estoque final, o que vai acontecer no seu estoque final? Vai ficar muito grande, porque você vai terminar o mês com um monte de mercadoria dentro do seu estoque, certo? Então, o seu estoque final vai ficar enorme. Lembra a conta? Estoque inicial mais compra menos estoque final. Como o seu estoque final é muito grande, o que acontece? Seu CMV vai baixar. Você vai falar assim: nossa, eu terminei o mês com um CMV super legal, super controlado, super baixo. Só que você está se enganando, porque você fez um monte de compras nos últimos dias do mês e aquele material virou o mês dentro do seu estoque. Então, você está se enganando. Por isso que é importante a gente ter essa diligência de efetivamente computar o CMV pela diferença de estoque, tá? Mas eu estou só te colocando as duas maneiras que as pessoas usam por aí, enfim, e aconselhando você aí pela diferença de estoque. Que é isso daqui, tá? Então a diferença, isso aqui é uma planilha básica que eu fiz só para demonstrar para você. Você tem aqui receita de comidas e de bebidas separada nessas duas coluninhas aqui, comidas e bebidas, né? O faturamento. E você tem o valor de estoque. Então aqui você tem valor inicial, compras e final, estoque final. É simples. Inicial mais compras menos estoque final igual ao consumo,
tá? Então, quando você soma o consumo desse mês de comidas e o consumo desse mês de bebidas, você tem o consumo total, 12.689. Quando você divide isso pelos 49 mil, que é o faturamento, você tem um CMV combinado de alimentos e bebidas, tá? De comidas e bebidas, de 25,62%, sendo que comida representa 30% e bebidas representa 20%. É importante você ter essa distinção entre alimentos e bebidas, porque são controles diferentes que a gente faz no nosso estoque, na nossa operação de comidas e de bebidas, tá? Então, esse é o resuminho. O que eu queria compartilhar com você, que é uma coisa que eu já fiz na minha vida inteira, essa computação do CMV nas operações que eu já tive ou que eu já administrei, é o seguinte, é a periodicidade dessa computação do CMV. Quando eu trabalhava no Hard Rock Café, que a gente implantou a operação do Hard Rock Café, que é uma empresa americana, e os americanos são muito chatos com esse negócio de controle, era todas as segundas-feiras tinha contagem de estoque. Todas as segundas-feiras, tá? Então era estoque inicial da segunda-feira, mais as compras da semana, menos o estoque final da outra segunda-feira. Computava o CMV, analisava, sentava com a equipe toda e a gente ia vendo semana por semana. Nossa, uma semana deu 30%, outra semana deu 35%, o que aconteceu? Para tudo. Ah, de novo, na outra semana caiu para 30%, ufa, respiramos. Toda semana tinha esse exercício. Eu já participei de outras operações que não dava para fazer toda semana, porque não tinha recurso, não tinha pessoas, então a gente fazia uma vez por mês. Tá? Eu lembro uma história interessante, quando eu comecei na minha carreira, eu era estagiário de um grande hotel daqui de São Paulo, estagiário no departamento de alimentos e bebidas, e uma das minhas funções era ajudar o estoquista, né, a contar estoque. Eu lembro que a gente tinha que ficar, a gente contava todos os finais de mês, né, todos os últimos dias do mês, dia 30 ou dia 31 do mês, a gente contava o estoque todo e computava o CMV. Né? O gerente de alimentos e bebidas do hotel chegava no outro dia, tranquilo, fresquinho, dormido, né, às 8h30, e ele queria ver na mesa dele o relatório, este relatório aqui do CMV, porque para ele sabia que aquilo era a coisa mais importante da vida dele. E a gente não ia embora do hotel enquanto ele não visse esse papel e tivesse certeza de que estava apurado, de que estava correto, de que estava justo, né? De que a apuração foi feita corretamente. Se tivesse uma diferença muito grande, ele mandava ir contar de novo o estoque. A gente não podia ir para casa, tinha que ficar contando de novo o estoque para encontrar alguma diferença. Olha a importância que tem esse indicador na vida de um operador gastronômico, tá? Então eu queria falar sobre esse assunto da periodicidade da análise do CMV. Se você quiser ter acesso e um monte de outras coisas que vai ajudar o seu negócio a ter lucro muito rapidamente, a resolver as questões de pessoas, de processos e de lucratividade e te dar liberdade com relação ao seu negócio para você usufruir das coisas da vida que você tem direito de usufruir quando você é dono de um negócio, eu acho que eu posso te ajudar e muito. Vem fazer parte da minha mentoria Tração.